Ginga é sinônimo de colaborativo, parceria e transparência. Hoje, principalmente aqui na região, nunca vi nada parecido. Bom, a Ginga nasceu de um conjunto, né, entre o ideal meu, da Mirella e da Fabi, um pouco mais das meninas, porque elas são da área, né, já tá inerente nelas, ter essa questão de cuidar do atendimento do cliente, de entregar um posicionamento e uma marca diferenciada no mercado. Elas já vinham de uma trajetória de bastante tempo no mercado e eu de uma parte totalmente diferente. E aí a gente se encontrou no meio do caminho, né? Conheço a Mirella já há bastante tempo, mas quis que o destino fizesse com que a gente se encontrasse novamente aí no ano passado. Aconteceu da gente trocar algumas ideias, de que a gente construísse um escritório um pouco diferente, com uma visão diferente de mercado, com uma entrega diferente de mercado, que que tivesse o mesmo ideal que a gente tinha de vida, de trajetória profissional, muitas incertezas no começo de que não pudesse dar certo, mas a gente só tinha uma expectativa de que era ver isso crescer, ver isso nascer e lá na frente a gente ia ver que resultado a gente colhia disso. Bom, se alguém perguntar para mim se a Ginga era o meu sonho, se eu sonhei tudo isso assim, eu vou falar que não, porque não é verdade. Eu sempre acreditei que as pessoas se encontram por algum motivo e que a gente é a soma de todo mundo que a gente passa nessa vida e que a gente está exatamente aonde a gente deveria estar. E a Ginga para mim é isso. Eu sempre gostei muito de participar dos sonhos das pessoas. Para mim é muito legal vibrar quando alguém conquista alguma coisa. E hoje eu vejo a Ginga como um projeto onde a gente consegue fazer isso. Eu consigo olhar para o cliente, consigo entender quem é o cliente, consigo vibrar quando ele alcança aquilo que a gente traça junto, que a gente planeja junto, mas eu também consigo sentir isso com o meu time. Todo mundo aqui dentro sabe qual que é a meta da Ginga, todo mundo aqui dentro se conhece tão bem que a gente consegue vibrar quando alguém consegue comprar alguma coisa, desde que seja pequena ou grande. Então eu gosto muito dessa sensação de saber que eu venho aqui todos os dias, que eu sou a primeira a abrir a porta da empresa, que eu sou a primeira a chegar, mas que a gente sempre está de portas abertas quando alguém quer participar da Ginga para alcançar algum sonho. Eu acho que eu não estou preparado para falar da Ginga. A Ginga, eu gosto muito de brincar também que ela é um estado de espírito, né? Porque quando a gente sonha o coletivo, você traz a sua essência, você traz o seu propósito de vida para cá. Quando a gente só faz uma entrega, né, e não se envolve de cabeça nos problemas, eu sentia que eu estava fazendo uma parte, que eu não estava dando o meu melhor e a contribuição que eu poderia fazer no processo de curadoria de marcas, que é algo que me move, né? E não existe uma empresa perfeita, empresas são feitas de pessoas de fato e é a essência que se carrega, e aí a gente começa a desenhar a Ginga, né? Que é o processo de curadoria de marcas, não é o brand, mas é a curadoria, que é um processo de gestão muito mais profundo, traz o service design, né, que é esse desenho de fato, né, qual é o serviço que uma marca presta para as pessoas, para o mundo, né, para a sociedade. E eu gosto muito disso. Eu sempre gostei muito disso. Para mim, eu preciso estar por completo nos lugares. Se for para fazer uma artezinha, um layoutzinho, um loginho, como todo mundo brinca, eu não quero fazer. Eu quero, de fato, me envolver em causas e resolver. E eu vejo muito isso, né, e vi muito isso na Karina e na Fabi. Né, eu consegui aproximar a Karina da Fabi, elas não se conheciam assim, tão, né, de maneira mais próxima como eu conhecia a Fabi e a Karina, né, e elas têm um senso de unidade muito interessante, que forma a Ginga. Então a Ginga, ela nasce de um coletivo. Se eu disser de fato que a Ginga acontece do meu sonho, é mentira. Ela acontece de fato do que é a Karina, do que é a Fabi, do que é a Mirella e do que é o meu time. Eu não sei ser sem elas. A verdade é essa. Um bom design só acontece com uma boa estratégia e com um bom mapeamento de processos.
a Ginga não tem caixinhas, não tem a hierarquia visível, ela tem as responsabilidades. A gente acreditava muito nisso e trouxemos isso para cá. Então, a idealização da Ginga é muito isso. As pessoas estão muito livres aqui dentro, muito soltas, né? Elas sabem o senso de responsabilidade delas, aonde elas se encaixam, e a gente respeita a habilidade e até mesmo as dificuldades de cada um, né? Que faz o projeto ser tão especial. Então, é um grande colaborativo. E a gente se reconhece, quando a gente começou a desenhar a Ginga, que nós tínhamos falhas. Nós não somos donos da verdade, nós não somos muito bons no que nós fazemos de jornada, de curadoria de marcas e de resultados. E aí surge, né, em conversas informais com grandes amigos da área, as parcerias. O que você acha? Vamos trocar? Nesse sentido, eu acho que o grande barato é justamente fazer essas conexões, que foi o que a gente fez, né, de você conectar um especialista em design gráfico, um especialista em programação, enfim, e qualquer outro âmbito dentro do que a gente está fazendo e prestando para o cliente, né, um bom serviço. Então, enxergo que a Ginga veio com essa ideia de oxigenar esse mercado que às vezes era muito fechado, entre aspas, conectando essas pessoas, né, fazendo essa união de forças, prestar um serviço melhor para o cliente do cliente, né, que é onde a magia acontece. Então, vejo como se fosse um grande polvo, assim, eu fiquei imaginando, fiz essa alusão, com vários braços, e cada ponta desse braço tem um parceiro, seja ele de qualquer natureza, né? Seja Black Magenta, seja o pessoal que faz conteúdo, que faz a programação, e aí isso tudo conectado faz a coisa acontecer, faz o trabalho acontecer e o cliente fica satisfeito lá na ponta. Bom, antes de falar da Ginga, eu queria falar das 3 meninas. Para mim foi uma surpresa muito grande. Elas já prestam serviços para nós há alguns anos e sempre fomos hiper bem atendidos. A Ginga, na verdade, eu acho que foi um sonho que elas estão realizando. Eu sei muito bem o que é começar uma empresa. Eu comecei esta maravilha, que é a Olink, pelo menos para mim, e eu acredito que elas têm tudo para conseguir realizar o sonho que eu consegui realizar, o sonho de fazer uma companhia correta, uma companhia que atende a sociedade e que sempre busca a transparência e levar para o cliente o que é de melhor. Isso é o que é a nossa preocupação, e eu tenho certeza que a Ginga tem essa preocupação de fazer com que o cliente seja atendido de uma forma muito suave, muito tranquila. Nós conhecemos bastante pessoas dessa equipe, e eu acho que a grande qualidade das meninas é sempre reunir profissionais que possam atender as solicitações dos seus clientes. Então, para nós é muito tranquilo, é uma coisa hoje que a interação entre a nossa equipe e a equipe deles é super boa, é maravilhosa, não tem nenhum tipo de problema. E quando eventualmente ocorre alguma coisa, é imediatamente resolvido e liquidado. Então, eu só quero desejar para essas meninas e para a Ginga, assim, um 2021 maravilhoso, que elas continuem trilhando esse caminho e que com certeza no final será muito feliz. Bom, a Ginga para mim é a oportunidade de poder trabalhar em um lugar totalmente diferente de todos que eu já estive, de poder aprender todos os dias. O time também é bem legal, as pessoas, o trabalho em si e a forma que as pessoas se conectam, então eu acho isso muito legal e acho que isso é difícil você encontrar em um ambiente de trabalho. Um mix de pessoas que se completam, se complementam e que fazem um trabalho exatamente o que o cliente precisa, que não existe uma fórmula pronta para as coisas, acho que isso é o mais legal. Eu gosto muito de ter o ritual
do café, né? Eu adoro a parte de panificação e a gente conhece o Richard, que está aqui do ladinho. Então, toda quarta ou toda sexta a gente tem um pão dia, né? A gente vai lá buscar um pãozinho, a gente para, a gente conversa com a equipe, porque é isso. Essência, pessoas, unidade. Então a gente tem muito dessa troca. Então essa vivência é muito incrível dentro da Ginga. Nós vimos tudo o que aconteceu na nossa carreira, né, de todas as vivências que a gente já teve, e a gente traz para cá o melhor. Eu vejo hoje a Ginga como uma empresa que vai de contramão ao mercado de trabalho. Eu atuo já há um tempo no mercado de trabalho, há 8 anos, e nunca vi algo parecido com isso. Da gente conseguir utilizar o planejamento a favor da criação, a favor da experiência do usuário, a propor coisas diferentes para o cliente. Às vezes a gente faz a brincadeira, o cliente sempre tem a razão, mas aqui nem sempre tem a razão, porque ele está contratando a Ginga para fazer um serviço completo, como um service design. Então, essa questão do service design vem à tona, é algo inovador que poucos no Brasil fazem, e aí eu vejo a Ginga como um desafio para o mercado. Eu penso que a Ginga tem valores assim, muito sólidos quando a gente fala de mercado, porque aqui a gente não entrega só um produto ou um serviço ou alguma coisa só para vender. A gente não faz isso aqui. Aqui tem um propósito social, tudo tem um porquê, tudo tem um como, tudo leva a algum lugar. Porque a forma com a qual a Ginga atua no mercado permite com que eu crie conteúdos e não legendas. Então, quando eu estou escrevendo para uma marca, a Bárbara, ela perde a voz e a marca ganha uma voz. Então, cada empresa que a Ginga atua, na minha cabeça ela tem uma voz. Quando eu vou escrever para algum cliente ou algum projeto, esse projeto e esse cliente, eles ganham uma voz. Na minha mente é isso. Então a Bárbara sai, as vivências da Bárbara ficam porque sempre existem referências para você escrever e para você criar. Então a bagagem que você tem da vida é o que você leva para o seu trabalho. Então essa parte fica, mas a opinião pessoal, personalidade, isso sai um pouquinho de cena e entra da marca. Isso acontece por conta do trabalho que é executado dentro da empresa. Então entra a parte de planejamento, vem para a parte de desenvolvimento, a Mirella cria o conceito, aí eu parto para execução, tudo já com base no que foi planejado. Então é realmente, quando a gente fala de estratégia e experiência, isso é visto dentro do processo da empresa. E junto com o time é sempre uma beleza trabalhar. Eu me sinto solto na minha criação, a gente consegue desenvolver peças incríveis e cada dia mais isso vai evoluindo, porque somos pessoas e juntos a gente vai mais longe, e a Ginga nada mais é do que um monte de pessoas, tanto que a gente tem os nossos parceiros. É algo assim muito diferente do que eu vi no mercado de trabalho até hoje. Uma equipe que acolhe, compartilha e vem para somar, tanto na parte de projetos, quanto na parte de ideias, quanto na parte de tudo, em execução. A gente sentiu bastante lá que muitos dos braços que a gente não tinha, onde a gente tinha uma falha, com essa parceria a gente conseguiu somar bastante e fazer um resultado bem legal, trouxe um resultado bem legal no final. Sempre quando você se conecta e se junta com pessoas para fazer algo, acho que agrega muito e você consegue trocar experiências. Então, essa troca de experiência, esse dia a dia, sempre fazendo reunião, sempre deixando sempre documentado, sempre fazendo as coisas da melhor maneira possível e que aquilo ali não tivesse nenhum problema depois, até por um histórico, né, do que foi feito. Eu acho que foi uma experiência incrível e espero os próximos, né? Realmente é algo diferente de tudo que eu já tinha experimentado como empresa. A Ginga, ela traz uma proposta não só
só benéfica para o mercado, né, para as empresas e pessoas, mas para o desenvolvimento pessoal. E quando você se vê dentro de um negócio em que você sabe que você colabora para construir uma jornada, porque além de eu ser uma profissional, eu também sou uma consumidora. Eu também quero experimentar coisas, eu também quero consumir coisas que me tragam valor. E a Ginga é focada nisso, né? Então eu me sinto muito parte como profissional, como pessoa que é impactada pelas coisas que nós mesmos criamos e promovemos. Eu nunca tinha visto um formato de trabalho parecido com o da Ginga, e o que eu sinto quando eu venho aqui, quando a gente fala sobre parceria, é como se fosse num esquema de work lab, né? Que eu não sinto que existe aquela sensação de hierarquia tão forte, sabe? Então eu sinto como se todo mundo fizesse parte da casa e todo mundo fizesse parte do projeto, e todas as empresas tivessem exatamente a mesma importância dentro de um projeto. Então, para mim, essa ideia de ser uma empresa colaborativa não é uma ideia demagoga, é uma ideia muito real, sabe? Que a Ginga coloca muito em prática. Bem no comecinho da Ginga, eu lembro que eu estava acompanhando o Instagram e extremamente curiosa, porque eu já conhecia a Fabi, a Mirella, de outros momentos que a gente pôde trabalhar juntas, então eu já botava muita fé no talento, no profissionalismo, então ver que elas tinham iniciado essa nova empreitada aí já me deixou super curiosa e animada. E aí quando elas me chamaram para vir tomar um cafezinho aqui, sem muita pretensão, começou a rolar a partir disso projetos e ideias de parcerias. E pouco tempo depois, antes mesmo da gente firmar uma parceria com um cliente específico, eu vim aqui no espaço, utilizar o espaço como um ambiente de trabalho para mim também, nesse esquema de work lab, onde eu trabalhava junto do pessoal, então a gente tinha uma comunicação bem legal, num ambiente maravilhoso. Para mim isso fez toda a diferença dentro do meu trabalho com os meus clientes. Ginga, ela é um coletivo de pessoas que estão dedicadas a promover experiências, né, para pessoas. E quando eu digo pessoas, são os empresários, são os clientes, são as pessoas, são os parceiros, as pessoas que estão conectadas, enfim, pessoas. A gente soma não só projetos, não só experiências, mas como a gente também soma sonhos, e aí a gente alcança esses sonhos juntos. Eu coordeno os projetos, né, como gestão de projetos, e traço estratégias junto com o meu time. A gente gosta muito, e eu tenho um perfil muito analítico, e quando a gente fala de mim com as sócias, a gente tem um jeito muito parecido de construir coisas. Então a gente gosta muito das coisas muito certas e com alguns métodos. E eu acredito que hoje na Ginga a gente consegue fazer aquilo que a gente sempre quis fazer para construir alguns projetos junto. Então a gente trabalha muito com metodologia, desde a entrega, de mapear processos com os clientes, de construir planejamentos com os clientes, de construir cronogramas, de entregar algo para o cliente que tenha um porquê, que tenha um embasamento. Então, o time todo, de ponta a ponta, é estimulado a isso. Todo projeto que a gente desenvolve, o primeiro passo, a gente precisa precificar. Então, a grande falha hoje que eu vejo no mercado, não só nos nossos clientes, mas também que poderia ser um problema da Ginga, é a gente não saber precificar o nosso produto, né? Então, a gente trabalha com serviço, é um negócio intangível. Então, a minha expectativa não era ok, não era das melhores, e graças a Deus a gente se surpreendeu em vários aspectos, seja ele de relacionamento entre nós três, que super flui, e também a parte operacional e de expectativa de negócio. Hoje, a minha vida é a Ginga. Aqui na Ginga eu posso ser. O grande barato das coisas é que eu sei que eu tenho uma responsabilidade, né? Eu sei do empresarial, do desafio que eu tenho com a Karine e com a Fabi, as minhas sócias, mas aqui eu posso ser, né? E a gente tem
essa liberdade, né, de não ter pesos sobre cadeiras, e sim a responsabilidade das nossas habilidades. Né? Pensar a melhor estratégia para as marcas e debruçar sobre isso, porque as minhas sócias me dão essa liberdade e essa autonomia. Na verdade, elas me incentivam, elas me empurram para cima para que eu faça bem feito aquilo. Então, a gente consegue explorar, mas de maneira muito ampla, o que é uma curadoria de marca. Não é que muitas vezes a gente detecta que a promessa da marca não está correspondendo à entrega da marca, que muitas vezes o cliente nos procura achando que a gente tem que fazer vender mais, e aí a gente consegue detectar num processo de como é que está internamente isso, né? E aí é uma torneira que está aberta, que aí a Karina chega lá para fechar essa torneira, ou a Fabi vem com a parte de estratégia para justamente organizar internamente. Então, isso tudo é design. São 3 partes olhando para o mesmo lado, buscando de fato o que é importante, é a gente entregar o melhor para as pessoas que acreditam no nosso trabalho. A gente demite o cliente muitas vezes porque ele não entende a proposta do nosso trabalho de gestão, né, continuada. Então é um trabalho feito a 4 mãos, que ele tem responsabilidade. Então, isso é muito legal e a gente consegue transpor os nossos valores, o que a gente acredita aqui dentro, né? Pensando como pessoa física ou ser humano, a Ginga está muito de encontro comigo, porque junto comigo, a Mi e a Ká, nós somos muito parecidas e temos praticamente os mesmos valores. Um dos valores que definem muito o que é a gente e que eu vejo muito no nosso time, e talvez seja aquilo da gente atrair aquilo que a gente né? É que a gente é muito justo. Se a gente combinou algo, a gente vai cumprir algo com o cliente. E a gente odeia e a gente briga muito quando algo sai daquilo que a gente acordou. Isso para alguns acaba sendo olhado como uma chatice ou algo burocrático, mas para nós é senso de justiça mesmo, do que é correto. Isso não quer dizer que sempre é a mesma coisa, mas nunca é diferente daquilo que foi acordado. Isso dentro do que a gente entende com acordos com clientes. Então, quando o cliente ele vem aqui, ele fala a necessidade e a gente junta forças e fecha um contrato, por exemplo, ele sabe muito bem o que ele fechou com a gente também sabe. E com o nosso time também é assim, com os nossos parceiros também é assim. Então, eu concordo quando a gente fala que alguns valores são inegociáveis. Para mim, como pessoa, são, e aqui na Ginga também são. E todo mundo que entra da porta para dentro vai ser tratado de uma forma justa, de uma forma correta, e vai se sentir em casa. Eu particularmente me sinto muito à vontade para estar aqui, para ser. É uma casa, né? Tem o gato, tem o cachorro, tem o café e tem o design, né? Mas sem aquele peso do design. Ele acontece, né, dentro de uma circunstância de muita coerência, muita análise para ter um resultado efetivo, mas que seja real, que mude a vida das pessoas, que ele seja de fato uma função para melhorar a vida das pessoas. Então a Ginga para mim hoje como vou parafrasear a Karina, é tudo, né?